No primeiro vídeo sobre o Salmo 139, falando sobre a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu sugeri doação e até depois troquei meu comentário, eu tirei aquele Pix governamental e coloquei um Pix particular, porque é incrível como a sociedade civil, particularmente através de pessoas famosas e núcleos da sociedade, estão se movimentando com maior eficiência e maior agilidade que o próprio governo. Então eu coloquei uma vaquinha de credibilidade, de uma pessoa famosa com credibilidade, e nesse vídeo eu vou colocar o Pix também, que nossa igreja, nossa convenção batista também está reunindo recursos. Então, de uma maneira eficaz, mais direta, onde o dinheiro realmente chegue diretamente aos afetados. Mas você tem a opção de doar para quem você quiser, você é livre para isso. Mas eu apenas, como eu estou usando essa ferramenta da internet, eu me vejo na obrigação de sugerir, de estimular a doação para essas pessoas, porque é um pouco surreal. Eu estou numa das regiões do Rio Grande do Sul menos afetadas. Minha casa, onde eu estou morando aqui, é segura. Eu e meu esposo estamos em segurança, nossos animaizinhos de estimação em segurança. E nós assistimos famílias sendo destruídas por essa tragédia, até os bichinhos de estimação, os animais do campo. É impressionante, não tem palavras. Estamos sim vivendo um pulso do princípio das dores. Se você não crê nisso, mas saiba que eu creio, que sim, Jesus está voltando e os sinais estão por toda parte, inclusive neste. E entrando agora no tema do Salmo 139, a segunda parte do meu salmo preferido, eu vou estar lendo dos versículos 13 ao 18. Depois que o salmista se admira da onipotência, da onipresença, da onisciência de Deus, ele fala: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. E o restante desse salmo eu vou deixar para outro vídeo. Nesse ponto aqui, o salmista, ele já está maravilhado pela onisciência, onipresença de Deus e sua onipotência, os atributos de Deus que estão implícitos no salmo. E aqui o salmista, admirado, ele fala que o Senhor o formou no ventre de sua mãe, que ele foi formado de uma forma que é maravilhosa, seus ossos, a substância ainda informe, ou seja, os teus olhos me viram a substância ainda informe, como no versículo 16. Tudo isso é a base bíblica, o ponto de partida para que nós possamos entender por que o cristianismo é contra o... Sim, queridos, quem é cristão verdadeiro e se baseia na palavra do Senhor, ele é contra que se matem inocentes ainda no ventre materno. Toda a concepção, ela é valiosa e a vida começa na concepção. A célula masculina se une com a célula feminina. A célula feminina, que é o óvulo, tem 50% do DNA da mãe. A célula masculina, que é o espermatozoide, tem 50% do DNA do pai. Mas na concepção, quando eles se unem, eles formam um novo DNA exclusivo, que é diferente do DNA da mãe, é diferente do DNA do pai. Por isso que a vida começa na concepção. Esse novo DNA é a substância ainda informe, que diz no Salmo 139. Deus formou, Deus criou, Deus estabeleceu uma nova vida. Por isso que o verdadeiro cristão, em todas as circunstâncias, defende a vida. Mas agora falando assim, essa certeza que foi Deus que nos formou, que nos criou, eu uso esse texto também como uma cura para a nossa própria autoestima, porque eu fico triste quando eu vejo a quantidade de mulheres que eu conheço que
que confessam que elas não gostam da sua aparência, mulheres que não gostam do seu cabelo, não gostam do seu tom de pele, mulheres que não gostam da sua estatura. Bom, eu só queria ser um pouco mais alta, porque se eu fosse um pouquinho mais alta, eu ia aparecer menos a barriga, porque a barriga ia ficar mais bem distribuída, né? Mas fora isso, tudo bem. Não, mas falando sério agora, mulheres que parece, isso se vê muito mais nas mulheres, e como eu sou mulher e falo para mulheres, eu tenho liberdade aqui de falar no meu canal. Querida, que você me assiste, aceite seu cabelo. Eu aceito meu cabelo esculhambado, às vezes ele tá todo esculhambado, mas é o cabelo que Deus me deu. Querida, se aceite, se ame. O nosso corpo, ele não é uma embalagem descartável, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se aceite, se ame, se cuide, se arrume, cuide da sua alimentação, faça exercício. Lembra aquele meu vídeo do autocuidado? O estimulo que você assista. E também Deus criou nossa personalidade, nosso temperamento, e tudo isso deve ser subjugado a Cristo. Então ele criou você para a glória dele. Então toda essa criação de Deus, não é porque Deus estava entediado e não tinha nada para fazer e resolveu te criar, não. Ele te criou para a glória dele, você é feita para a glória dele, nós somos feitas à imagem e semelhança dele, para a glória dele. E essa cura da autoestima, que o Salmo 139 seja uma cura para nossa autoestima. E queridas, fala assim, ó, no 17, continuando o texto, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse como se fossem os grãos de areia, contaria, são mais do que os grãos de areia. Isso me faz lembrar o Romanos, capítulo 11, a partir do verso 36, quando o apóstolo Paulo fala a profundidade das riquezas, como tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis os seus juízos. Eu estou parafraseando, né, esse texto bíblico, ou seja, os pensamentos de Deus, os propósitos de Deus, são algo que a mente humana não consegue alcançar. Então tem coisas que Deus permite, tem coisas que Deus faz, tem coisas que Deus faz que nós nunca vamos entender, e não é da nossa parte humana tentar entender, porque nós somos humanos e Ele é Deus. Então tanto na vida coletiva como na vida particular, ou alguém tem uma resposta fechada para dizer por que Deus permitiu, por exemplo, essas chuvas agora no Rio Grande do Sul. Nós não compreendemos a mente do Senhor, por que Ele permite certas coisas, mas sabemos que tudo está no controle dele. Sabemos que tudo está na sua soberana, seu soberano controle e sua soberana vontade para a humanidade. E sabemos que o que está escrito aqui vai se cumprir. Mais cedo ou mais tarde vai se cumprir. Então, essa certeza que Deus tem um controle total sobre as nossas vidas. Como diz, voltando ao 16, né? E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, nessa forma poética, Davi fala que é um livro em que Deus escreveu todos os nossos dias. E eles estão determinados, contados por Deus. Então, isso vale aquele dia produtivo, aquele dia que você foi promovido no seu trabalho, aquele dia que você comprou uma casa, que você comprou um grande imóvel, aquele dia que você fez e aconteceu, como também aquele dia que você passou de cama engripado e não fez nada, e não aconteceu nada. Todos esses dias, por mais produtivos ou improdutivos aos olhos humanos, todos esses dias estão escritos e determinados por aquele que nos criou. E antes de ir para a última parte do Salmo 139, que na última parte o vídeo vai ser bem interessante, porque Davi muda de assunto completamente e depois ele volta para o assunto, eu quero dizer que tudo isso é para a glória de Deus. Fomos criados para a glória de Deus. Fomos formados do jeito que somos, é para a glória de Deus, não é para a nossa própria glória. E tudo isso está no meu salmo preferido, e esse é o segundo vídeo, a segunda parte. Queridos, que Deus venha abençoar sua vida, que Deus venha a te encher dessa certeza do amor de Deus sobre a sua vida. E tudo isso é para nos levar a Cristo, e em Cristo Jesus sermos reconciliados com o Criador. Queridos, que Deus esteja com a sua graça ajudando você e sua família, e até o próximo vídeo.